Minha vida era tranquila, até o dia em que decidi comprar aquele bebê reborn. Eu sempre fui apaixonada por bonecas realistas, e durante uma feira de artesanato em uma cidade vizinha, encontrei um expositor que vendia peças feitas à mão com um nível de detalhe impressionante. Quando bati os olhos naquele bebê em específico, senti algo diferente, quase como um chamado. Ele parecia vivo. Os olhos tinham um brilho molhado, a expressão era serena e o peso do corpo era como o de um recém-nascido. Algo em mim dizia, para não levar, mas a beleza e o realismo me hipnotizaram. Comprei. Ao chegar em casa, mostrei para minha filha, que na época tinha apenas 7 anos. Ela também ficou encantada com o boneco, que apelidamos carinhosamente de Danielzinho. No início, tudo parecia bem. Era como um brinquedo diferente, especial, que despertava a atenção de todos que vinham nos visitar. Mas em poucos dias, coisas começaram a mudar de maneira sutil, porém perturbadora. A casa parecia mais escura à noite, mesmo com todas as luzes acesas. Um silêncio estranho se instalava nas madrugadas, do tipo que dava medo de se levantar da cama. Minha filha começou a ter dificuldades para dormir. Chorava, dizia que Danielzinho ficava de pé ao lado da cama dela. Achamos que era imaginação, um pesadelo de criança. Tentamos acalmá-la, dissemos que era apenas um boneco, que não podia se mover. Mas ela insistia. Mãe, ele piscou para mim. Mãe, ele se mexeu. Ele quer dormir na cama. Aquilo começou a nos assustar. Tentamos tirar o boneco do quarto, colocamos na sala, depois em um armário. Nada adiantava. Toda madrugada, ouvíamos passos leves pelo corredor, como se uma criança estivesse caminhando lentamente. Mas nossa filha já estava dormindo conosco, no quarto. Na terceira semana, meu marido começou a ter insônia. Ele, que dormia como uma pedra, começou a acordar às 3 da manhã todas as noites. Dizia que sentia um frio cortante no quarto, que parecia que algo o observava. Certa noite ele se levantou abruptamente, foi até o corredor e gritou, "Quem está aí?" Quando acendi a luz, ele estava pálido, suando frio, e jurava ter visto uma silhueta pequena correr em direção ao quarto de brinquedos. Fui com ele até lá. Tudo parecia normal. Mas o boneco estava no chão, com os olhos virados para a porta. Nós tínhamos certeza de que havíamos o deixado em uma prateleira alta. Os acontecimentos começaram a escalar. Porta do armário abrindo sozinha, televisão ligando de madrugada, risadas baixas, quase sussurradas, vindo de lugares onde ninguém estava. Minha filha desenvolveu um medo tão grande que parou de brincar com qualquer boneca. Chegou a dizer, com os olhos cheios de lágrimas, que Danielzinho a ameaçava se ela contasse o que ele fazia à noite. Dizia que ele falava com ela. A essa altura, já sabíamos que não estávamos lidando com um brinquedo comum. Levei o boneco a uma amiga que trabalha com restauração de arte sacra. Ela é muito sensível espiritualmente. Quando viu o boneco, não quis tocá-lo. Disse que havia algo errado naquela criação, que sentia uma presença opressora. Ela me aconselhou a orar, a jejuar e a procurar ajuda espiritual. Eu nunca havia me envolvido tão profundamente com fé, embora acreditasse em Deus. Foi então que me lembrei da Congregação Cristã do Brasil, que havia conhecido anos antes em uma visita com uma tia. Decidi procurar um irmão de confiança para pedir orientação. Naquela mesma semana, fui a um culto. Entrei com o coração apertado, pedindo uma resposta. A palavra que saiu naquela noite parecia direcionada a mim. O inimigo entra disfarçado de presente, mas seu fim é destruição. Deus revela e liberta. Na hora, senti algo me queimando por dentro. Chorei. Tive a convicção de que aquilo era sobre o boneco. Era sobre o que estava assolando minha casa. No final do culto, procurei o ancião e contei o que estava acontecendo. Ele me ouviu com atenção, orou comigo e disse, "Filha, Deus vai libertar, mas você precisa tomar uma atitude." Voltei para casa determinada.
Entrei no quarto de brinquedos, peguei Danielzinho com as mãos e senti um calafrio terrível. O boneco estava gelado, como se tivesse sido tirado de uma câmara frigorífica. Mas o pior foi o olhar. Naquele momento, parecia que ele me encarava. E com ódio, respirei fundo, comecei a orar ali mesmo. Senhor, em nome de Jesus, que todo espírito contrário à tua vontade seja repreendido. Senti o boneco tremer. Sim, ele tremeu em minhas mãos. Gritei, mas continuei orando. Meu marido correu até mim, viu o que estava acontecendo e começou a clamar comigo. Foi um momento tenso, como se houvesse um peso invisível pairando sobre nós. Minha filha ficou na sala chorando, mas orando também, do jeitinho dela. Decidimos queimar o boneco. Colocamos em um balde de metal no quintal com álcool e fósforos. E, quando o fogo pegou, ouvimos um barulho estranho, como um grito abafado. Um cheiro insuportável tomou conta do ar. Era como carne queimada misturada com enxofre. Nunca senti nada parecido. Aquela noite foi a primeira em semanas em que conseguimos dormir em paz. Nenhum barulho, nenhuma presença estranha, nenhum calafrio. Era como se um manto de paz tivesse descido sobre a casa. No dia seguinte, fomos todos ao culto, desta vez em agradecimento. Meu marido, que era cético, chorou durante os hinos. Disse que nunca tinha sentido a presença de Deus como naquela manhã. Minha filha dormiu sozinha pela primeira vez desde que tudo começou. O medo foi embora. Após o ocorrido, descobri que a artesã que vendia aqueles bebês havia sofrido uma tragédia pessoal e mergulhado em práticas ocultistas. Alguns diziam que ela fazia rituais com os bonecos. Outros que ela colocava fragmentos de objetos consagrados ao mal dentro dos reborns. Não sei o que era verdade, mas sei o que vivemos. E não desejo isso para ninguém. Aprendi que nem tudo que parece bonito vem de Deus. Aprendi que precisamos vigiar, que o inimigo pode usar qualquer coisa como porta de entrada. Decidimos purificar a casa. Jogamos fora tudo que poderia ter ligação com aquele episódio. Brinquedos, livros, objetos suspeitos. Oramos em cada cômodo. Clamamos pelo sangue de Jesus. A congregação nos acolheu, nos ajudou e caminhou conosco em oração. Nunca mais fomos os mesmos. Não apenas nos livramos de uma opressão, mas nos aproximamos de Deus de um jeito que jamais imaginávamos. Hoje, nossa casa é um lar de paz. Cultuamos juntos, oramos juntos e aprendemos a discernir as coisas espiritualmente. Deus abriu nossos olhos, transformou o medo em fé, a aflição em testemunho. E o que era um cenário de horror se tornou plataforma para um recomeço com propósito. Sempre que vejo alguém se encantando por objetos hiperrealistas ou bonecos reborn, sinto um arrepio. Não digo que todos são malignos, mas afirmo com toda convicção: o inimigo pode se esconder nos detalhes. Por isso, vigie, ore, consagre tudo ao Senhor. Não leve para sua casa algo sem antes consultar o Espírito de Deus. Falar sobre isso me emociona, pois lembro do que passamos. Lembro das madrugadas, em claro, dos gritos da minha filha, dos calafrios, dos olhos daquele boneco. Mas também me lembra da fidelidade de Deus, da autoridade que há no nome de Jesus, da paz que só Ele pode dar. Agradeço aos irmãos da congregação cristã que foram instrumento de Deus em nossas vidas. Obrigado pelas orações, pelas visitas, pelos conselhos. Cada gesto de vocês foi fundamental para que hoje estejamos aqui firmes na fé. E a você que está lendo esse testemunho, não ignore os sinais. Se algo perturba sua paz, algo está errado. Se um objeto tira seu sono, não é normal. A paz de Deus é diferente da paz do mundo. Quando ela se afasta, é porque algo precisa ser removido. Hoje, somos uma família fortalecida pela fé. E o que parecia uma maldição, Deus transformou em milagre.
Aquele boneco que nos tirava o sono foi destruído, mas o testemunho ficou. Para sempre, para que outros aprendam, despertem e não caiam em armadilhas disfarçadas de beleza. Que a graça do Senhor continue nos guardando e que este testemunho sirva como alerta e como prova do poder do nosso Deus. Ele liberta, Ele revela, Ele transforma, Ele guarda, e a Ele toda glória e honra para sempre. Amém.